Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso Bora Varejar, produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas com líderes de empresas, especialistas. Eu gosto de falar que a gente aqui no Bora Varejar conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Introduzindo o nosso tema de hoje, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, a ABENF, o Brasil teve no primeiro semestre de 2023 mais de 30 milhões de cadastros, mais de 300 milhões de cadastros em programas de fidelidade, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos Estados Unidos, em média, os consumidores são membros de 18 programas de fidelidade, com participação ativa em metade deles, de acordo com o The Loyalty Report 2023. Na Europa, o relatório de 2023 da Mando Connect e YouGov sobre fidelização em 24 mercados europeus aponta que 61,3% das pessoas são membros de ao menos um programa de fidelidade em média. Para falar sobre loyalty, que nada mais é do que a fidelização do cliente, recebemos hoje aqui dois convidados. Fernando Mulan, partner da Sponsor B, professor especialista em negócios, e Eduardo Souza, diretor de Digital e Growth da Vivara. Bem-vindos, senhores. Muito obrigado por participar aqui do Bora Varejar. Grande prazer estar aqui, um privilégio fazer parte desse webcast, estar contigo, né, Edu? Vai ser excelente e espero que, Gustavo, a audiência consiga aproveitar um pouquinho dos insights que você está trazendo junto conosco para eles. Né? A ideia Parabéns pelo trabalho. Edu. Boa tarde, Gustavo. Prazer, Fernando, estar aqui juntos mais uma vez aqui. São vários encontros falando sobre negócio. Também vou ficar muito feliz se a gente gerar aqui um conteúdo engajador para que as pessoas aproveitem. Especialmente já dá para aproveitar agora no final do ano alguma coisa, né? A gente está entrando em Black Friday, Natal, então já tem bastante coisa por vir aí. Essas datas de final de ano bagunçam tudo, né? Exatamente. Bom, começando a nossa conversa aqui, pessoal, pelos dados que eu trouxe agorinha, né? A gente percebe que a estratégia de fidelização do cliente está em alta no Brasil e no mundo. Como é que vocês enxergam esse movimento? O loyalty é mais uma maneira de colocar o consumidor no centro? Manda bala, Edu. Com certeza. Acho que loyalty... eu gosto de olhar sempre loyalty de uma forma mais ampla, né? É muito comum quando você traz números de Estados Unidos, Europa, a gente pegar em programas de fidelidade, pontuação, cashback. Eu gosto muito de olhar o tema fidelidade de uma forma mais ampla, um tema que se conecta com a marca, com a experiência, com o produto, com o serviço entregue. Então, seguramente, sim, cliente no centro, porque sem olhar para o cliente... Hoje em dia a marca não consegue mais construir conexão, prover os melhores serviços, porque a gente tem alternativa para tudo no mercado. Né? Então, com um olhar amplo, seguramente cliente no centro é o que vai trazer fidelidade. Fernandão? Na verdade, como o Edu falou, Gustavo, o que acontece hoje é o seguinte. Está ficando tão competitivo, mas tão competitiva a arena de negócio, que já tem vários professores, vários acadêmicos dizendo que a experiência do cliente, a centralidade no cliente, é o único diferencial competitivo sustentável de longo prazo. E aí, nesse contexto mais amplo, você tem que pensar que fidelidade nada mais é que você ter a ausência de uma opção melhor. Uhum. Tá certo? Então, quando você fala dos números aí dos Estados Unidos ou do Brasil, as pessoas têm participando de 18 programas, 20 programas, 30 programas. Na prática, acho que a guerra das empresas, né, Edu, é tentar dar uma experiência melhor ao cliente e roubar um pouquinho mais daquele bolo de consumo do cliente. Então, por isso que a centralidade do cliente acaba tomando um papel de protagonismo, porque você tem que tentar usar ferramentas digitais, ferramentas tradicionais para conhecer melhor o seu público-alvo e aí, de alguma maneira ou de outra, despertar gatilhos. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Gatilhos que fomentem a recompra, uma compra de um ticket médio mais alto, uma relação mais sustentável e algumas siglinhas aí da moda, como o Lifetime Value, que a gente falava disso há 30 anos atrás, mas hoje em dia todo mundo sabe o que é. Antigamente, se eu explicasse, ninguém saberia. Para quem está ouvindo, eventualmente não aprendeu ainda, é o valor do ciclo de vida do cliente ao longo do tempo. Pois é. Acho que é muito legal isso, porque eu acrescentaria um ponto nessa questão do cliente, né? Que nesse ecossistema competitivo e digitalizado, né, que a gente vive, para mim tem uma questão fundamental que é o tempo, né? E as empresas estão aprendendo a aprender mais rápido. E eu acho que aprender rápido faz parte
de conseguir melhorar e estar competitivo, seja com programa de fidelidade, pontos, etc., seja criando novos produtos, melhoria de experiências e, como um todo, agregar valor para a marca e conexão com o cliente, né? Acho que esse é um ponto bem relevante. Eu ia comentar que assim, os dados dizem que o mercado brasileiro está crescendo nesse aspecto, né? Mas queria perguntar para vocês como é que vocês sentem isso, porque às vezes a gente tem alguns dados que não refletem direito a realidade, ou a nossa realidade, ou a realidade, um recorte da realidade, enfim. Mas vocês que estão no mercado como empresa, como especialista, como é que vocês sentem? O brasileiro, o mercado brasileiro entendeu já, está adotando? Como é que está isso? Eu vou começar para dar 3 perspectivas que eu acho que podem ajudar bastante. E sim, a resposta está crescendo, é importante, é relevante. Tem 3 forças aí que estão se juntando, tá? A primeira é que as pessoas estão com o bolso mais vazio. Então, você pega aí indicadores de inadimplência, ao redor de 80% da sociedade brasileira, poder de consumo reduzido por causa da alta dos juros, da restrição a crédito. Isso faz com que todo mundo busque uma vantagem. Então, cada um de nós, agora estamos falando de datas comemorativas, as pessoas estão buscando vantagem, estão buscando ganhar alguma coisa. E nesse contexto, um programa de pontos, uma estratégia de cashback, qualquer estratégia de fidelização é uma vantagem. Então, o cliente dá valor nisso, está buscando, quer um desconto, quer um benefício qualquer. Tem um segundo motivador, que é a questão da economia digital, a economia dos dados. Então, se você pega, a pandemia acelerou a digitalização, dobrou, né, a taxa de percentual de share do e-commerce no total de vendas do varejo no Brasil, que era algo que era esperado para 5 anos, aconteceu em 1 ano, e esse patamar se manteve constante. Então, as pessoas falam, não está crescendo o e-commerce. Mentira, ele já cresceu antes, a gente está agora andando de lado por um tempo, mas ele continua crescendo. E com o advento da digitalização, as empresas estão buscando dados do cliente. Então, tem um segundo fator, que as pessoas querem mais benefício, querem mais desconto, querem mais programas, as empresas querem mais dados do cliente, esses dados ajudam as empresas a conhecerem melhor esse consumidor, porque a gente falou, né, do cliente no centro. Então, um fator alimenta o outro. E tem uma terceira questão que, bem ou mal, as organizações também estão percebendo a necessidade de serem mais técnicas nesse quesito. Muitas empresas tentaram fazer estratégias que não tinham plataformas relevantes, não tinham uma visão, como o Edu acho que vai comentar, né, uma visão centrada de fato na fidelidade. Não tinha uma integração com a cultura, com a marca, e hoje as empresas também estão entendendo isso melhor, o consumidor exige isso delas, seja por diversos aspectos, ESG, o que quer que seja. Então, esses 3 fatores estão facilitando muito a explosão dos programas de fidelidade. Então, esses números talvez até sejam pessimistas, assim, sejam abaixo daquilo que a gente vê no mercado. Exato. Eu vou complementar, pegando esse gancho do final da fala do Fernando, o que eu vejo que o mercado está mudando muito num quesito que, assim, a palavrinha, né, data-driven, né? O mercado está aprendendo a analisar mais, né? As empresas estão ficando mais científicas para a tomada de decisão. Estão aprendendo, porque, por um lado, antigamente a gente via muito programa de fidelidade mal sucedido. Por quê? Porque não fechava a conta, né? Não fechava o bottom line depois. E o que eu acho que a grande evolução é conseguir entender cirurgicamente numa leitura de cliente como que isso impacta no P&L, o que é possível oferecer, qual é a experiência, o que é benefício de curto prazo, o que é benefício de médio prazo, como que você investe para aumentar a conexão com a marca, como que você investe numa oferta, numa promoção, num cashback, num ponto. Então, a distribuição do bolo como um todo, ela ficou mais científica e eu já vejo muitas marcas começando a olhar essa fidelidade de uma forma ampla e alocando e dividindo o total spend ali possível em um mix mais adequado para a fidelização do cliente. Então, sim, e sim porque está aumentando a inteligência. Eu ia essa questão dos dados, né, que o Fernando falou, dados, a gente já vem falando sobre dados há algum tempo, né? Mas o que fazer com esses dados parece que demorou um pouco a acontecer. Chegou nessa hora mesmo. Chegou, você comentou, chegou. E vocês acham que demorou um pouco para chegar, demorou mais do que devia ou não? Eu acredito que chegou, mas acredito também que ainda tem muito para evoluir, porque esse é um caminho sem fim, né? Porque agora a gente começa a plugar uma capacidade analítica, né, com inteligência artificial, e é possível que o Fernando comente um pouco disso aqui também, né? A capacidade analítica que a gente começa a plugar agora em cima de um repertório de dados, ela aumentou
exponencialmente nos últimos anos agora, né? Se pensar nos últimos 3, 5 anos, aumentou muito e de forma prática, porque a gente já tinha bastante capacidade analítica, mas a gente não estava visualizando a prática dela. Eu acho que o que mudou nesses últimos 3 anos é que ela ficou muito mais prática. Então, por isso, eu acredito que ainda tem muita coisa por vir, né? E tanto do ponto de vista de captura de dados, porque a gente vai começar, uma vez que a gente mostra que usar ficou mais prático, mais eficiente, vai ficar ainda mais latente a necessidade por mais dados. Então, acho que agora vai ser um ciclo bem virtuoso de potencializar isso tudo. Por outro lado, assim, e concordando com o que você falou, a gravidade da questão de qualidade de dados está ficando ainda mais evidente. É muito curioso, porque eu trabalho com isso há 25 anos, a Sponsorbi trabalha há 19 anos, né? Estamos agora, inclusive, fazendo uma parceria com a Gouveia Loyalty, e que é para ajudar empresas que estão buscando essa transformação. E a gente vê muitas e muitas organizações cuja qualidade de dados é baixíssima. Então, a pessoa fala de inteligência artificial, fala de, sei lá, next best action, que é você predizer a ação que o consumidor vai tomar e, a partir disso, fazer uma oferta personalizada, mas não tem um cadastro preenchido com um dado correto, com um e-mail válido, com um número de telefone que possa receber uma interface de WhatsApp, ou mesmo até as questões de gênero, né, de preferências muito básicas de sociodemografia. E aí nós estamos vendo empresas líderes que estão indo num extremo absurdo de algoritmos e inteligência e personalização melhor que o próprio cliente sabe, né, Edu? E tem empresas que estão discutindo como integrar cadastros e bases de dados legadas, porque estão em Excel ainda. Então nós estamos vendo um mercado com diferentes graus de maturidade. A boa notícia é que tem estratégia para todo mundo. Então, você tem um conjunto de soluções, tanto de ferramentas quanto de conceitos, que possibilitam que empresas menos maduras atuem em estratégia de fidelização aos seus clientes, e empresas extremamente sofisticadas, como, por exemplo, o próprio Mercado Livre, alguns marketplaces, que eu tenho usado muito de exemplo, também sempre tentem trazer um valor incremental, um retorno maior para o cliente, um retorno maior para a empresa. Então tá um momento muito legal para trabalhar nessa área, viu, Gustavo? Esse ponto do Fernando é muito bom, porque de fato tem um grupo de empresas renomadas já, que quando você vai ver ainda estão no back to basics, né? Precisam voltar para fazer uma qualificação mesmo, porque tudo começa na qualidade dos dados. Não dá para fazer loyalty, ser data driven, focado no cliente sem informação, né? A boa vantagem também é que mesmo no Back to Basics hoje, e aí o Fernando, mestre nisso, pode falar que assim, as tecnologias avançaram muito. Então antes você vai para fazer um data lake, era bem caro, complicado, né? Caro, moroso, etc. e tal, para modelar um banco de dados com um olhar do cliente único, né? Hoje em dia tem as CDPs, né? As Customer Data Platforms, que todas com API, que você pluga as origens de dado, a modelagem já sai bem mais automática, a parametrização é user-friendly. Então, assim, tem ferramental. Agora precisa fazer o dever de casa e colocar o negócio para rodar. Tá mais fácil e mais barato, Fernando? Eu diria que tá mais barato. Mais fácil, nem sempre, porque é curioso isso, né, Edu? As empresas ainda não entenderam que é uma estratégia de negócio. E que você tem que vincular a tua estratégia de negócio, de marca, de cultura, com a proposição de valor ao cliente. Tem muita gente que me procura, Gustavo, que quer solução em tecnologia. Tecnologia é meio, não é fim. Então aí fica mais difícil, entendeu? Porque a pessoa ela quer uma solução pronta, uma plataforma qualquer que opere como se fosse rodar sozinha e não está vinculada à estratégia de valor do negócio. Aí não gera valor percebido pelo cliente, não gera retorno em termos de transações, de relacionamento, e aí fica mais difícil. Porque você começa a ter que justificar o investimento que foi mal feito, né? Não vai dar resultado. E aí... do fácil vai pro difícil. Exato. E também o volume de dados gerado hoje é muito maior. Isso também é um ponto relevante, porque apesar de ter um ferramental que ajuda a processar isso, os canais digitais nos deram possibilidades infinitas. E na hora que você começa a olhar câmeras inteligentes, toda a sensorização do meio físico, vai trazer mais dados. Daqui a pouco vai começar a ter dado do aroma. Eu ia perguntar isso. E aí, a tendência é que isso continue aumentando, Fernando? Exponencial. Você pega gráficos de uso de dados ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, 15 anos. A Ericsson solta um reporte muito interessante. A Ericsson, né, de redes, de telefonia celular, a cada 6 meses, se não me engano, 3 ou 6 meses, eu posso estar equivocado na periodicidade, mas eles geram um relatório global
com várias informações sobre tecnologias de conectividade. Então, como é que o 5G está crescendo. E dentro dessas informações, eles têm o consumo de dados por quarter, por região e por total planeta, né? Cara, a taxa de crescimento quarter contra quarter, ou seja, trimestre contra trimestre, nesses últimos 15 anos, nunca foi abaixo de 40% ano contra ano. Então, Q3 2023 contra Q3 2022, mais de 40% de crescimento de geração de dados, de tráfego de dados. Chega a bater, às vezes, em alguns períodos, 100% de crescimento. E a gente não vê nenhum sinal de que isso vai diminuir, não. Ô Edu, me conta um pouco como é que a Vivara entende essa coisa da fidelização, né? Um pouco das estratégias, enfim, a visão geral ali da Vivara com a fidelização do cliente. Sim. Então, a nossa lógica de olhar a fidelização do cliente lá na Vivara é com um olhar bem amplo da forma como eu comentei, né? Então, assim, passa muito por um trabalho cuidadoso de construção de marca, né? A gente está no mercado do varejo, mas é um varejo do novo luxo que fala, né? De um luxo mais acessível. Então construir uma marca de luxo. Então, tem um cuidado de construção de marca que é muito importante em todos os aspectos. Não é a construção de marca pelo marketing de forma simplista, não. É a preocupação com ESG, com sustentabilidade. Então, tem vários pioneirismos dentro da Vivara com relação à sustentabilidade, desde diversidade de pessoas até extração, matéria-prima utilizada, isso tudo agregando um olhar de produto. Então, essa composição toda agrega uma marca, né? O que a gente está entregando para o cliente, essa conexão do cliente com a marca. Depois tem todo um lado, é uma empresa que nasceu no varejo físico, né? Então, tem todo um lado de experiência de loja, né? Que tem uma questão de varejo muito forte, de conversão, de venda. As vendedoras são muito bem treinadas para conseguir converter, mas converter de uma forma que a experiência é boa para o cliente. Então, é um cuidado na experiência, né? De fato, tentar agregar valor, entender a necessidade do cliente no momento da compra, tentar ajudar ele a definir exatamente o que ele precisa. Tem clientes que chegam e tem uma ideia de um presente que quer, pede para a vendedora, me ajuda a qualificar a minha ideia. E aí ela dá as opções e qualifica essa ideia. Então tem todo um lado de experiência de PDV. E aí foi para o mundo digital, né? A pandemia foi o grande acelerador, ela entrou no mundo digital antes, inclusive com omnicanalidade, já tinha omnicanalidade na Vivara antes, desde 2016. A Vivara começa com omnicanalidade, mas seguramente foi a pandemia que acelerou, né? Foi quando a gente tem que fechar as portinhas e o ambiente digital acelera absurdamente. E aí a gente começa a usar de outras questões envolvidas, né? Tanto de ferramental para conversar, dialogar como o WhatsApp, desenvolve um aplicativo na mão da vendedora, então cria um novo canal de contato que depois gera comodidade. Comodidade é um outro atributo de fidelização, porque tem cliente que deixa de querer ir na loja porque viu que funcionou. A vendedora consegue atender ele pelo WhatsApp. Nossa, agora ela quer alguma coisa, viu um lançamento novo. Escreve para a vendedora, é legal, não é bonito, não é. Você me sugere, você já conhece o meu tamanho, manda para mim. Então, assim, resolve a vida por ali. Então, comodidade passa a ser um outro elemento. O pacote de serviços aumentou bastante. A gente já tem lá algumas possibilidades de entrega. Retira na loja, retira em 2 horas, entrega rápida, entrega expressa. Então, assim, você tem uma modalidade de entregas disponíveis e ainda tem lá o programa de cashback, né, como uma ferramenta um pouco mais ali, talvez de curto prazo, né, de mexer, de dar aquele impacto do ponto de vista promocional e de oferta para o cliente. Então tem um mecanismo de cashback que também está funcionando e o tempo todo a gente está avaliando, né? Qual que é o melhor estímulo do cashback, qual que é o percentual que se dá, em que momento ele fica válido, por quanto tempo. Então, sempre buscando o melhor equilíbrio para o lifetime value, né? O lifetime value nada mais é, para mim, do que ser relevante. Sendo relevante para o cliente, é relevante para o negócio, é um ganha-ganha, né? Então, acho que é um pouco por aí o olhar da Vivara, um olhar bem amplo que passa por marca, experiência, comodidade, serviço e também ofertas e promoções. Eu quero esmiuçar mais um pouquinho essa parte
do loyalty em si, né? Mas dos programas e tal. Mas a gente vai para o intervalinho rapidinho e na volta eu continuo esse bate-papo com os dois aqui. Olá, a Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoconsumo.com.br. Voltamos para mais um episódio do Bora Varejar, aqui falando sobre loyalty. E eu prometi, antes de sair para esse intervalinho, que eu ia esmiuçar um pouco mais essa coisa dos programas de fidelidade. Uma coisa que me surgiu aqui, Edu e Fernando, quando o consumidor enxerga claramente o benefício, ser um desconto, um prêmio, fica mais fácil dele entrar nesse mundo? Com certeza. Eu acho que a facilidade da interpretação, né? Porque tem programas de fidelidade que por conceito também são muito complexos, né? A gente já viu alguns morrerem pela complexidade que se cria, né? Tanto trigger, tanto estímulo que tem que acontecer para você liberar alguma coisa que ele morre, né? Sem o cliente conseguir compreender o que ele precisa fazer ou qual que é o benefício que ele tem. Então, seguramente, né? Você ter alguma... não sei se é a melhor palavra, né? Mas alguma isca de fácil interpretação, né? Para trazer ele para o seu ecossistema e depois você vai agregando, né, as outras camadas de fidelização, sempre facilita. Talvez esse é o caminho de entrada, por outras horas não é esse o melhor caminho de entrada, porque também a gente hoje lida com uma variedade muito grande de clientes, né? Então, quando a gente fala do one-to-one, ele cada vez fica mais relevante. A gente está vivendo um momento, para quem trabalha com CRM, loyalty, eu digo que é um momento único. A gente vê a população envelhecendo, então você tem um pessoal com uma faixa etária que antigamente já não consumia mais. Hoje você vê as pessoas de 60 a 80 anos consumindo como ninguém. É uma faixa etária que antigamente tinha uma prática de consumo muito baixa. E ao mesmo tempo você tem a turminha nova chegando ali, 18 plus, com outro estilo de consumo, e são lógicas diferentes. Assim, eu estou usando a faixa etária, mas como uma forma de diferenciar um pouco como o consumidor interage e se relaciona com os estímulos, mas além da faixa etária tem N outros possíveis hoje, quando a gente fala de diversidade, propósito, ESG, então tem várias outras coisas. Então, você tem que ir usando os estímulos certos para os clusters e segmentos certos. Eu acho esse negócio do cashback é incrível, né? Porque qualquer um entende. O Edu falou uma coisa que realmente parece bobagem, mas quantos e quantos excelentes profissionais de marketing, comunicação e vendas fizeram esse erro? Cara, programa de fidelidade, você tem que ter um manual, né? Peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu entender aqui qual que é... Não serve para nada. Você deixa expirar seus pontos, deixa expirar suas milhas, deixa expirar todos os benefícios que você tem, se sente lesado de uma certa forma, que você fala, puxa, eu tinha aquele benefício, mas eu nem sei direito. Aí, de repente, começou -se a criar todos os programas de coalizão com 1 milhão de parceiros, que é ótimo, as pessoas usam, mas você também não lembra. Se você participa de mais de 10, 5 programas, também não lembra. Você começa a não conseguir comparar qual programa tem uma taxa melhor de conversão. Aí foi todo mundo para o cashback, porque você tem um retorno financeiro imediato, que é um outro risco estratégico tremendo. Acabei de fazer um artigo para o próprio mercado de consumo sobre isso. Assim, a fidelização virou só cashback. Perigo enorme, porque você está trazendo um elemento emocional, intangível, de valor. Você vê quantas vezes o Edu falou aqui, né? ESG, marca, cultura. Tem um elemento super intangível e o marketing é trazer o intangível para o cliente valorar, né? Quanto você paga para alguma coisa que você ama? Você acha que é justo. O que é justo é relativo. E aí que as marcas fazem, né, a sua diferenciação. O cashback ele é racional. Ele tem um prazo, ele tem um valor de desconto. Então você trouxe todo o seu emocional para um elemento meramente racional. Tinha uma colega de mercado que ela falava que isso é quase uma cocaína, entendeu? Você vicia o cliente, só que depois ele pode ter a deprê. Pode ter um problema de saúde, ele pode ter que ficar internado, ele pode ficar intoxicado. E ponderar esse mix de estratégias é um grande desafio, né, Edu? Exato. Assim, respondendo a tua pergunta, Gustavo, eu acho que a galera do mercado tem que ficar atenta para essa questão. Fidelização é muito mais amplo do que só um programa de cashback, sabe? Então, eu ia chegar um pouco aí, né? E é uma dúvida bem minha, né? Que é assim, quando a gente fala em fidelização, em
planos de fidelização, né, tal. Você pensa muito nisso, em cashback, em pontos, né, tal. Eu vou chamar isso de programas oficiais. Perfeito. Tá? Mas e os programas extra-oficiais, né, de fidelização? E eu vou chegar lá. Para mim, por exemplo, no caso da Vivara, a linha Life de vocês, da Vivara, é um programa de fidelização extra-oficial, né? Porque, assim, algumas vezes eu já dei de presente para minha mãe, para minha sobrinha, pingentinhos da pulseira Life, porque, quer dizer, você está fidelizando o cliente ali, porque é um produto da Vivara, específico, que ele vai complementando e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre os programas de fidelização. Não se atenham, estão longe de se ater apenas nesses oficiais de cashback e tal. É muito mais fundo do que isso. Eu vou falar muito rápido porque o Edu vai ter muito para comentar sobre isso. A marca que você está trabalhando, né, a Vivara, cara, é incrível. Quantos momentos especiais a Vivara está associada na vida da gente? Isso é relacionamento, isso é encantamento, isso é fidelização. É muito mais amplo o mix, né? Acho que é legal você comentar um pouco do que vocês fazem, porque seu exemplo é muito legal. Assim, as pessoas estão olhando a parte tangível, ferramental. Relacionamento, fidelização, lifetime value é outra coisa, é outro jogo. A palavra que o Fernando falou aqui, que eu ia falar, é relacionamento. Né? E você trouxe um aspecto para mim que está ligado a design de produto. Né? Quando você traz a pulseira da Life, é um produto físico, né? Uma joia, mas o próprio design de produto ele fomenta a recorrência. Por quê? Porque o tempo inteiro você quer trocar os pingentes da sua pulseira, né? E tem uma coleção de pingentes novos e você compra, etc. e tal. Mas vamos extrapolar para o outro lado, né? Tem N designs de produto que já são mais fiéis por natureza. E acho que o grande exemplo que a gente tem são os premiums ou freemiums da vida, né? Os programas de assinatura. E aí você pode falar de N programas de assinatura. E depois que você entra num ecossistema desses de assinatura, o custo da saída também é alto, né? Se a gente pega um exemplo de um Spotify, né? Depois você tem todas as suas playlists ali, que você se acostuma, etc. Cara, o design de produto ele nasce para te fidelizar. Perfeito. Eu não sei dizer mais se o Spotify é o melhor programa streaming de música ali do mercado hoje, né? Tem agora a Amazon, tem a própria Apple que desenvolveu e melhorou. Eu não sei qual que é o melhor, mas o fato é, a Spotify cresceu tanto e tem uma base tão grande e o custo da saída é grande. Você vai querer deixar todas as suas playlists lá, reproduzir essas suas playlists em outras. Então, assim, a fidelidade de fato é muito ampla. E para mim tem duas palavras. Pode ter design de produto, um ponto que você traz, e para todo o resto, para mim, é relacionamento, né? Vivara, são N momentos. Você compra primeiro um anel de brilhante para ficar noivo, depois você vai se casar. Então, assim, a marca já se aproveita dessa relação, porque depois tem aliança. Se você for ver, tem joia para a vida inteira. Depois nasce o filho, você vai dar a primeira joia para o filho, o primeiro brinquinho da menina. Depois o filho faz 15 anos, o casal comemora anos de relacionamento, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, eu estou dando um exemplo da Vivara, óbvio que é onde eu estou, mas acho que essa ampliação da relação de um primeiro contato para os próximos, dá para pensar em muitas marcas. Tá? Falando um pouco de marca, né? A confiança naquela marca, em determinada marca, ela acaba sendo fundamental para essa recorrência, né? E qual... Você consegue ser fiel a alguém sem ter confiança? Não. Então tá respondido. Essa parte para a próxima, já que essa tá... Não, qual o cuidado que as marcas e a atenção que as marcas têm que ter com isso? Né? Ó, eu vou falar rapidinho porque eu acho que o teu case é interessante também. A omnicanalidade é um desafio enorme para essa questão da confiança, sabe? Mas essa relação funcional que foi criada por muitos anos nos programas de fidelidade é quase como se fosse um recado para com quem a gente quer se relacionar com o nosso cliente e falar assim, ó, nós estamos agora numa base racional, então eu estou casando com você, nós estamos com um contrato assinado, tá certo? E eu vou executar esse contrato aqui e quando for da sua vantagem pode tirar um pedacinho aqui que está combinado. Muitos programas ficaram assim, uma coisa muito esquisita, entendeu? Porque isso vira uma relação totalmente funcional e aí você não tem aquela paixão, aquele encantamento, aquele relacionamento,
né? E eu acho que no caso da omnicanalidade, e aí o case da Vivara para mim é um case muito interessante, porque é difícil você comprar joia online, mesmo na casa da Life. Você vai querer pegar, vai querer sentir, vai querer perguntar, vai querer experimentar no caso da mulher, no caso do homem, de repente... Né? Ver o tamanho certinho. Ver o tamanho certinho. Poxa, peraí, é 24, é 23, o aro do anel, né, da aliança. E isso é difícil fazer no digital. Então, como é que você traduz essa experiência de marca, todo esse encantamento, toda essa fidelização em múltiplos canais de contato com o teu cliente, inclusive com pessoas que fazem essa tradução, sabe? Isso é difícil a beça, né, Edu? É super difícil. Quando eu vou chegar no omnicanalidade com um olhar mais transacional, mas eu diria que hoje o olhar, o cuidado, né? Vou voltar ao ponto da confiança, né? A confiança ela está em todos os pontos de contato, né? E hoje a gente tem redes sociais. Redes sociais é uma coisa que você tem que gerir online mesmo. Você não pode dormir, porque ali é um ambiente de aprendizado contínuo e, ao mesmo tempo, é um ambiente de relacionamento contínuo e constante com os consumidores. Ali eles elogiam, ali eles engajam, ali eles reclamam. Então, ali, a rede social é uma coisa que você tem que cuidar, né? E uma rede social mal gerida quebra a confiança. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Em todo canal que você está se expondo de alguma forma para o cliente, tem que ter bastante cuidado. Quando a gente vai para a omnicanalidade, que é uma questão já, vamos pensar já mais na questão mais transacional da omnicanalidade, né? E não do aspecto da comunicação, também. Porque na medida em que uma vendedora faz uma venda na loja e promete uma modalidade de entrega na casa do cliente com um prazo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, a vendedora, para o cliente, a vendedora assumiu um compromisso com ele, né? E tem casos que vai pro lado pessoal mesmo isso, né? A marca se materializa na pessoa, né? Então, o Gustavo me atendeu, ele me prometeu uma entrega em 3 dias. Se você não cumpre aquela entrega em 3 dias, já quebra a confiança, mas pior do que não entregar é assim, pô, por que você não me avisou antes? Né? Então, a relação ela tem que ter todo esse cuidado. Se você avisa antes, você já consegue minimizar o impacto para aquele cliente. Você está dentro de um espaço de confiança. Né? A confiança não é... Tudo tem que dar certo para você confiar. Não, as coisas podem dar errado. Só que você tem que gerir o que está dando errado também. Né? Com transparência, com verdade, né? E mostrar que aquilo está sendo resolvido, que você está dando atenção. Então, acho que tudo isso é o ponto de você levar para o lado transacional a questão da confiança. Quer dizer, tem que olhar com carinho para isso, né, gente? Principalmente, enquanto o Edu estava falando dessa coisa das redes sociais, a gente vê um movimento hoje muito de ame ou odeie. Né? As coisas estão polarizadas, né? E aí, eu acho que se as marcas não cuidarem com carinho desse ame ou odeie, porque enquanto é ame, maravilha. A partir do momento que por algum motivo, seja ele qual for, às vezes justo, muitas vezes não justo, né? Os haters começam a alimentar as redes ali, elas têm que olhar para isso com muito cuidado, né, Fernando? Sim, e a melhor defesa que você pode ter é uma comunidade de fãs muito engajada com a sua marca, muito fiéis e leais, que vai defender a imagem dela em escala, entendeu? Então, esse tema é fundamental mesmo de redes sociais. É fundamental você saber como você está viralizando. Então, monitorar o que as pessoas falam dos seus produtos, do seu serviço, das experiências que vivenciaram com você, como é que elas multiplicam isso, se é positivo, se é negativo. E aí tem uma palavra-chave para a fidelização, que é chave para qualquer programa ou regra, que é chave para qualquer marca, que é transparência. Então, o Edu falou bem, assim, a gente hoje tem que ser muito claro no que a gente pode entregar como marca e no que a gente não vai entregar. Isso traz confiança. E essa transparência, seja num regulamento de um programa qualquer, seja, sei lá, no Starbucks Rewards, que agora estamos com toda essa situação de Starbucks, mas, enfim, no Brasil, né? Mas pega o Starbucks Rewards, que você só por simplesmente ter o aplicativo instalado, você tem um conjunto de benefícios. E isso cria um vínculo de você ter um processo integrado com a sua experiência, com a sua jornada, que faz com que você seja mais feliz e fiel. Pega uma Apple, né? Por que a Apple é a Apple? Um dos motivos é a fidelidade que ela criou através do design de produto. Na hora que você tem muita facilidade de interação, troca de tela, que a concorrência tenta copiar e ainda não conseguiu, isso cria uma barreira de saída que é fidelidade.
Essa transparência na proposição de valor é fundamental, Gustavo. Não sei se você concorda, Edu, mas acho que para mim é um dos grandes ativos. As marcas hoje dialogam com as pessoas. E as redes sociais potencializaram isso. Só que na hora que você dialoga, você tem que estar aberto para o bom e para o mal, num mundo super polarizado, e aí a transparência é fundamental, que os fãs te defendem se você é autêntico, se você é genuíno, teu produto é bom, né? Eu concordo plenamente e vou voltar a um ponto que você falou lá no começo, que o programa de fidelidade não é tecnologia, não é um programa de cashback ou um programa de milhas, né? O programa de fidelidade é proposta de valor, né? Quem dita a regra é o que o negócio quer entregar para o cliente. E é isso, na medida que está clara a sua proposta de valor, vai ficar mais claro qual é o caminho de fidelização que você tem que ter, né? A Apple não vai fazer cashback, né? Por quê? Porque a fidelização já está intrínseca no modelo de negócio, né? O que é a fidelização? É você estar usando o iPhone com o iPad, com o Mac, Book Air, e está tudo integrado, e de repente você fala assim, agora eu vou colocar um Android nesse ecossistema. O custo de colocar esse Android no ecossistema é caro para o usuário, né? E a mesma coisa está acontecendo para o lado do Android também, que está começando a fazer todas as suas conexões. Então, assim, é um pouco desse ponto. Proposta de valor, ter claro o que você quer entregar para o seu cliente, como que o seu negócio gera recorrência, gera a fidelização lifetime value, aí você vai ver quais são as ferramentas que você vai usar. Transparência, confiança, experiência, jornada, proposta de valor. A gente foi falando um pouco sobre isso. Você deve ter achado antes que ia ser tecnologia, plataforma, ponto, né? Você viu? Mas indo para o nosso final aqui, porque se deixar, a gente fica a tarde inteira conversando aqui. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom, né? O pessoal ia gostar, né? As agendas talvez não, né? Mas assim, eu falei dessas palavras, desses termos. A gente falou de bastante coisa, de bastante bagagem, assim, né? Eu queria saber de vocês se o mercado, no geral, já entendeu que a fidelização, o loyalty, pode gerar um importante incremento da receita. Porque, assim, isso é um ponto que muitas vezes é fundamental para se tomar a atitude de fazer ou não alguma coisa. A partir do momento que se toma consciência que vai incrementar a receita, então ok. Né? Você vai falar com a área financeira da empresa e maravilha. Né? O pessoal já percebeu isso? No meu ponto de vista, sim. O que eu acho que ainda tem bastante a evoluir é a questão de quais ferramentas utilizar para fazer a fidelização do cliente, né? A gente acabou de falar de vários elementos aqui. Então, seguramente todo mundo já entende que fidelizar traz mais dinheiro, né? Por quê? Porque traz mais recorrência, adquirir um cliente novo cada vez mais caro. A batalha por um cliente hoje está super acirrada, então cuidar bem dos seus clientes é muito relevante. Eu acho que conceitualmente isso já está compreendido. O que eu acho que ainda tem bastante evolução é em como fazer, né? Por quê? Porque tem gente que ainda está... tem empresa que ainda está olhando com uma característica muito promocional ainda, né? Muito de curto prazo, né? O cashback da próxima compra, o cashback da compra imediata, é o cupom de desconto. Então, tem que ampliar um pouco esse olhar para não gerar o efeito cocaína, né? Que o Fernando falou, porque no tempo isso pode não ser sustentável, né? Eu concordo totalmente. O como realmente é a diferença, todo mundo fala que quer fazer. E agora, além do como, tem a coragem de fazer, que as pessoas estão buscando bala de prata num tema que não tem bala de prata de jeito nenhum, né? E aí, quando você devolve e fala assim, puxa, qual a sua proposição de valor? Qual o seu objetivo estratégico como estratégia de fidelização? Quanto você está disposto a investir para qual retorno? Qual a receita incremental que de fato você quer gerar? Está disposto a ter essa transferência de valor para uma plataforma, investir mais em dados para poder capitalizar isso ao longo do tempo? Cara, aí é nesse trabalho, inclusive, que a gente vem crescendo muito e tem oferecido uma solução boa para o mercado, né? Porque a gente, como ex-executivos que somos, passamos essa confiança, mas como é difícil para algumas empresas entender que é uma jornada de médio para longo prazo.
que tem que estar alinhado com o seu DNA, com o seu valor, com a sua cultura, com tudo que a gente falou aqui. E tem muita gente que acha que, agora meu concorrente fez, eu vi que tem que gerar receita, a aquisição está mais cara, está difícil trazer cliente novo, preciso fazer uma solução de loyalty. E aí sai fazendo qualquer coisa que não se sustenta, entendeu? E o cliente sabe que não se sustenta. E aí depois isso rompe a relação de confiança. Então, isso que você está falando Vira um passivo. Me lembra até um pouco do que eu acho que aconteceu em relação aos dados. Por isso que lá no começo da conversa a gente fala de como tem gente com dados ruins, talvez simplesmente porque ali atrás elas falam, está todo mundo captando dado, vamos captar aí do jeito que dá, tal. Então isso A governança de dados é um tema muito importante, estratégico ao quadrado, é tema de conselho de administração. Só que as pessoas em geral delegam isso para execução na ponta de uma forma pouco integrada, né? Seja para dados, seja para fidelização, seja para vários temas importantes, não adianta, é médio e longo prazo, né, Fernando? Tem resultado de curto prazo, mas tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Porque aí você vai capturando os quick wins ao longo da jornada e isso te traz o próprio resultado que fomenta o estímulo corporativo com o programa, que as empresas precisam ter um retorno também, né? Exato. Gente, momento final do nosso bate-papo aqui a gente tem um quadro que chama o Checkout. Vou pedir para vocês separadamente olharem para aqui que eu chamo da câmera da verdade e dar o seu recado final, que pode ser sobre o que a gente falou, pode ser sobre o que vocês quiserem, dicas, enfim, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer aqui a coparticipação aqui, a conversa muito boa com os meus parceiros, Gustavo e Fernando. E acho que o ponto final aqui que eu gostaria de deixar é ampliar o olhar da fidelidade, né? E eu gostaria muito de trazer à tona a palavra relevância. Talvez para mim seja uma das palavras que simplifiquem aqui numa mensagem final o valor, né, de você conseguir melhorar o relacionamento com o seu cliente no tempo. Sendo relevante, você geralmente consegue equilibrar o resultado para o cliente e o resultado para a empresa. Aí é só achar forma, fazer conta, analisar, né? Tem que buscar resultado de longo prazo, mas tem que cuidar do resultado de curto prazo. O varejo vive de resultado de curto prazo também, né? Não vamos aqui só criar estratégias para daqui 10 anos, porque daqui 10 anos a gente pode não estar mais... A empresa pode não existir mais para ver execução. Então, equilibrar é importante, mas olha para frente, cuida do hoje e seja relevante. Relevante para o negócio, relevante para o cliente. Eu acho que é essa contribuição. Muito obrigado. Fico à disposição, LinkedIn, quem assistir aí pode entrar em contato para dúvidas, network, bater papo, dialogar sobre o assunto. Fico super à disposição, vai ser um prazer enorme. Obrigado. Ô, Fernando, o primeiro a falar no checkout, às vezes é pego meio de surpresa. Mas o segundo... às vezes o primeiro falou muito do que o segundo pensou em falar. Então agora a bola está com você. Então tá bom, eu vou repetir o agradecimento, tá? Muito obrigado. É um prazer estar aqui, cara. Muito bom estar contigo, muito bom estar com vocês. Obrigado por estar com a gente também nessa audiência que é tão relevante para o mercado de consumo, para nós do mercado que estamos de uma forma ou de outra tentando ajudar você a ter mais resultados, né? O recado que eu ia dar é o seguinte, nós estamos no Bora Varejar. Cara, você não está fazendo fidelização, estratégia de loyalty, pensando em CRM no século XXI. Você está praticando varejo, está praticando a estratégia de negócio do século XIX, certo? Então, bora fidelizar, bora varejar, que você vai obter resultado e vai, com certeza, melhorar a vida do seu cliente, do seu consumidor final. Da mesma maneira que o Edu, eu estou super à disposição nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, a rede que você quiser, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu. Prazer estar contigo. Muito bom. Espero que a gente tenha ajudado você. Fernando Mulan, Eduardo Souza, muito, muito, muito obrigado por participarem aqui do Bora Varejar. Mesmo você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado tanto que eu gostei, tanto quanto eu gostei. E eu sempre falo, eu brinco aqui, que eu começo um Bora Varejar e eu sempre termino o Bora Varejar melhor do que quando eu comecei. Né? Verdade. Isso é muito importante, espero que vocês pensem desse jeito, tenham sentido desse jeito, como eu senti também. Você que nos acompanha até aqui, muito obrigado e até a próxima.